Muito bom dia, graça e paz, sejam todos bem-vindos no nome de Jesus. Hoje nós estamos aqui para nosso devocional, né? Como nós já temos essa agenda, e hoje, dia 5 de agosto de 2022, nós estamos no capítulo 5 de Romanos. E eu estou amando, gente, estou impactada com a leitura de Romanos, com a meditação, com aquilo que a gente pode aprender a partir das escrituras, né, com a leitura regular. Eu estou crescendo muito, né? Não sei você, mas a partir do momento que a gente faz regularmente a leitura, todos os dias, diariamente ali nós estamos acompanhando a leitura e fazendo a nossa reflexão para poder aplicar na nossa vida. Isso muda muita coisa na vida da gente, né? Então, assim, eu quero convidar você a se esforçar junto comigo. Eu sei que vocês têm sido uma bênção, né? Quero agradecer a companhia de todos que têm pegado junto, que têm feito junto com a gente. E nós vamos hoje fazer essa meditação do capítulo 5. Vale ressaltar que é uma meditação poderosa. E eu quero dar as boas-vindas a todos que já estão chegando, quero chamar também aqueles que têm participado, né? Que Vitória, Dorinha, que nunca mais apareceu por aqui, né, Dorinha? Dorinha, mulher de Deus, cadê você? Venha terminar o nosso devocional como nós nos propusemos desde o início do ano. Foi uma bênção e nós vamos concluir, porque nós vamos terminar tudo aquilo que a gente começa. Amém? Então, já coloquei aqui a minha referência, já separei o versículo, o capítulo que a gente vai fazer a leitura de hoje, já escrevi o passo a passo que a gente vai seguir para a meditação, né? Então, quero motivar você também a escrever. Escreve, você vai gostar muito do resultado. Você vai amar depois olhar, voltar lá, né? Olhando tudo que você anotou naquela data, o quanto você cresceu, o quanto você avançou. Você vai amar. Então, eu te dou essa dica. Escreve tudo que você está vivendo nesse momento agora. E aquilo que o Senhor for falando com você, você escreve também, porque vai ficando registrado. Vamos orar? Nós começamos o nosso devocional orando, pedindo ao Senhor para nos ajudar. Pai, muito obrigada no nome de Jesus, Senhor. Sei que estás aqui, sei que tem sido a nossa força, o socorro bem presente. Eu quero te agradecer, Senhor, por ser esse Pai maravilhoso, por não ter deixado desamparado o seu povo. Eu quero te louvar, quero te bendizer, eu quero engrandecer o seu nome nesta manhã. Como é bom, Senhor, saber que estás aqui. Tu és o meu fôlego de vida, tu és a minha vida, tu és a minha fonte inesgotável de energia, de disposição, de saúde, de unção, de poder. Tu és tudo, tu és o meu provedor, tu és aquele que me fortalece, tu és aquele que me levanta, tu és aquele que me sustenta, Senhor. E eu quero te louvar, te bendizer, celebrar os teus feitos, porque a terra está cheia das tuas criaturas, a terra está cheia das tuas maravilhas. Por isso eu te louvo, eu te agradeço no nome de Jesus e quero também pedir ao Senhor, eu pedi ao Espírito Santo, o meu mestre maravilhoso, aquele que me ensina as Escrituras, que me revele Jesus Cristo, que me revele a Sua palavra e que me ajude a encontrar formas de aplicar essa palavra na minha vida para eu ter os melhores resultados. Eu quero te agradecer, já te agradeço, porque eu sei que assim será, no nome de Jesus. Amém. Já peço agradecendo, porque eu sei que Deus é bom e vai nos ajudar a realizar tudo aquilo que Ele espera que nós realizemos. Então, vou convidar algumas pessoas aqui, ó, enviar, né, o devocional para algumas pessoas, para que eles possam também interagir conosco, né, nesta manhã. Você pode fazer o mesmo aí, né? Se você estiver me acompanhando, vai lá, pega o aviãozinho e manda para alguém. Manda para alguém, para essa pessoa acompanhar esse devocional juntamente conosco, né? Então vamos lá? Ó, tô mandando aqui para algumas pessoas. Vamos fazer o devocional. E aí nós vamos
convidar mais alguém e pronto. Manda aqui, ó, algumas pessoas. Deixa eu ver para quem mais. Vamos lá. Hoje, nessa manhã, nós vamos fazer o devocional, fazer a leitura do capítulo 5 de Romanos. E ontem nós fizemos, né, aquela nossa meditação a respeito da justificação. Você viu como foi legal? Foi muito importante saber da justificação, né, dos processos, dos passos da nossa salvação, da redenção em Cristo Jesus, os passos que a gente já sabe que está galgando. Nós estamos agora aguardando a glorificação que o Senhor trará, né, a manifestação dos filhos de Deus quando fomos restaurados no nosso corpo. O Senhor resgatou, já restaurou o nosso espírito, né? O espírito de todos aqueles que creem são restaurados em Cristo Jesus. Então, essa restauração começou pelos seres humanos. Então, todos nós fomos restaurados no espírito, né? Os que creem. A nossa alma, nós estamos restaurando ela, nós estamos santificando-nos através da renovação da nossa mente, através do conhecimento da palavra de Deus, e o nosso corpo será glorificado e nós estaremos totalmente restaurados no espírito, na alma e no nosso corpo também, porque tudo pertence a Deus. Aí aqui no capítulo 5, Paulo dá continuidade a essa carta magnífica. Ele começa a explicar para os judeus ali, será que judeu é melhor do que os gentios? Será que as outras nações? Será que Deus é só dos judeus? E ele começa a argumentar. E aí ele mesmo responde, claro que não tem isso, né? Aí aqui no capítulo 5, ele diz assim, portanto, agora, desde que fomos declarados justos à vista de Deus, pela fé, podemos ter paz com Deus por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Pois, devido à nossa fé, Ele nos colocou nesse lugar do mais alto privilégio, onde agora nos encontramos, e nos levou a essa graça na qual agora estamos firmes, e nos alegramos na presença de participar, na esperança de participar da glória de Deus. Podemos nos alegrar igualmente quando nos encontrarmos diante de sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos produzem a paciência. E a paciência desenvolve em nós a força de caráter. E a força de caráter desenvolve em nós a esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo. Olha só, gente, ele diz assim que nós fomos reconciliados com Deus. Lembra que eu falei a vocês que nós fomos reconciliados com Deus? Nós estávamos debaixo da ira de Deus, e agora nós fomos reconduzidos, reconciliados, porque Deus, ele decidiu nos colocar na presença dele como sem culpa, sem condenação. Então, ele aceitou o sacrifício que Jesus fez, um sacrifício perfeito, e aí todos que também aceitam o sacrifício recebem do mesmo sacrifício e é considerado justificado porque acreditou no sacrifício de Jesus, aquele que Deus providenciou. E aí, uma vez reconciliados com Deus, nós temos paz com Deus, em Cristo Jesus, nós temos paz. Porque antes não tinha paz. Lembra que a gente botava a cabeça no travesseiro e quando a gente parava para meditar na nossa vida, a gente tinha medo, a gente tinha, não sei lá, a gente não ficava em paz porque a gente tinha receio de que Deus viesse nos castigar. E nós tínhamos uma dívida, né? Uma conta a pagar com o Senhor, com o nosso Deus, o Criador de todas as coisas. Mas uma vez que Jesus perdoou os nossos pecados, agora nós temos paz com Deus, como diz aqui. E ele diz que temos também a capacidade de passar pelo sofrimento com paciência. Quando nós agora em paz com Deus, né, reconciliados com Deus, ele diz assim, ó, igualmente quando nos encontrarmos diante de sofrimento, pois nós estaremos em paz, pois nós sabemos que o sofrimento produz paciência, e a paciência desenvolve em nós a força de caráter. E nós vamos desenvolver também a esperança. Então,
Deus está trabalhando o nosso caráter, transformando o nosso caráter, e para transformar o nosso caráter, ele derramou do seu espírito, ele derramou amor dele dentro dos nossos corações. Eu digo os nossos porque somos muito, mas o nosso coração recebeu uma alta dosagem de amor. E esse amor que ele derramou no nosso coração, ele é capaz de nos ajudar a suportar as coisas que a gente precisa. Porque nós agora temos a capacidade de nos melhorar, nós temos a capacidade de suportar com paciência o sofrimento, nós temos a capacidade de amar as pessoas, nós temos capacidade de fazer muitas coisas que a gente nem conseguia. Sabe por quê? Porque temos o amor de Deus derramado no nosso coração. Uma vez que ele nos perdoou, que ele nos reconciliou com ele, não está levando em conta as nossas, já perdoou os nossos pecados, significa que agora ele também pode, através de nós, realizar grandes coisas, né? Então eu vou adicionar aqui, eu vou pedir depois para Adriano colocar a referência, né? Romanos capítulo 5, nós vamos ler o capítulo 5 inteiro, e nós vamos também meditar. Deixa eu ver se ele pode me ajudar aqui. É que ele não está aqui agora, né? Vamos lá? Diz assim: quando nós estávamos totalmente desamparados, Cristo veio na hora certa e morreu pelos nossos pecados. E morreu pelos pecadores. Mesmo que fôssemos justos, realmente não esperaríamos que alguém morresse por nós, embora alguém tivesse coragem de morrer por uma pessoa boa. Deus, no entanto, mostrou seu grande amor por nós, enviando Cristo para morrer por nós quando nós ainda éramos pecadores. Esse capítulo, o 6, o 7 e o 8, ele fala que nós estávamos totalmente desamparados, nós estávamos totalmente largados, alheios. Quando eu digo largados, largados às nossas próprias vontades, largados à própria sorte, porque havíamos abandonado a Deus, havíamos sido nos distanciamos daquilo que Deus tinha para nós, nós nos perdemos. Enfim, a Bíblia também chama as pessoas que estão sem Cristo, que estão distantes de Deus, de os perdidos. É como perdido mesmo, sabe, que a gente não sabe nem para onde vai, a gente não sabe quem é, não sabe para onde vai, não sabe o que está acontecendo e nem por que está aqui nesta terra. Era essa a condição da gente, porque eu lembro que eu me angustiava e ficava perguntando a Deus: como assim eu estou aqui? O que eu estou fazendo aqui nessa terra? O que eu vim fazer aqui? Alguém precisa me explicar. Então eu tinha essa sede, uma sede de justiça, o sede da justiça de Deus. E aí Deus, bem na hora, como diz aqui no capítulo 7, Jesus chegou bem na hora e nos resgatou e me achou. Porque eu tinha desejo. Gente, eu não sabia o que estava acontecendo. Gente, por que tudo que eu faço é errado? Por que eu estou aqui na terra? Eu não sei por que eu estou aqui nesse mundo. Alguém me explica por que eu nasci. Eu não sei se você já se inquietou com essas questões, mas eu me inquietava. Na verdade, eu sei que todo ser humano tem essa dúvida. Quem sou eu? De onde vim? Para onde estou indo? Né? O que eu estou fazendo aqui nessa terra? E eu lembro que eu fazia essa pergunta com tanta frequência. Eu perguntava aos adultos, eu perguntava até o padre da igreja. Eu ia lá querer saber o que era que Deus queria comigo aqui na terra. E eu achava engraçado porque ele não sabia. Ele mandava eu rezar lá as Ave Marias, né? E não me dava nenhum norte, não dizia, olha, lê a Bíblia, não dizia, faça alguma coisa. Eu acho que ele também não sabia. Eu acho que o padre também dizia assim: eu tenho a mesma pergunta, mas vale ressaltar que eu era jovem, eu era um adolescente, e essas questões elas me inquietavam muito. E sabe o que eu acho? Todo ser humano tem essas inquietações. O que eu estou fazendo aqui nessa terra, né? Por que eu estou aqui? Para quê? Para fazer o quê? Então, isso tem a ver com o propósito, e é um assunto que eu amo, é o assunto da minha vida, é a paixão que eu gosto de estudar. É que cada pessoa está aqui porque Deus enviou, porque Deus planejou. Só que como ela não quer saber de Deus, muitas vezes ainda não encontrou, ela está perdida.
E então era assim que eu estava perdida. Quem sou eu, de onde vim, para onde vou, o que eu estou fazendo aqui? Alguém me ajude. E aí, quando eu encontrei Jesus, quando eu me converti, ele trouxe as respostas para todas essas coisas. Porque os propósitos de Deus para a vida de cada pessoa estão tudo aqui na palavra de Deus. E aí é só estudando, só buscando, pesquisando, que a gente vai encontrar todos eles. E eu amo ajudar a falar sobre esse assunto para a vida de cada pessoa. Inclusive, vou gravar um conteúdo sobre esse assunto para deixar no canal do YouTube, no canal de propósito, né? Que eu estou desenvolvendo lá no YouTube para ajudar as pessoas que têm essas inquietações, que têm essas dúvidas. E aqui ele diz assim, que alguém até poderia se propor morrer por uma pessoa boa, tipo, não, deixa essa pessoa, ela é tão boa, deixa eu morrer no lugar dela. Mas Deus prova o seu amor por nós, quando ele enviou Jesus para morrer por nós, quando nós éramos totalmente pecadores, nós não queríamos nem saber de Deus, nós estávamos alheios, distantes, a gente só fazia o pecar, a gente só cometia erros, mas ele diz, não, eu amo esse povo, eu quero resgatá-los para mim. E por isso ele enviou Jesus Cristo para morrer por nós. Nós ainda éramos inimigos de Deus. Como é que alguém morre pelo inimigo, gente? Só Deus, através do seu amor grandioso, né? E já que já que seu sangue, e já que por seu sangue ele justificou a nós pecadores, quanto mais ele não fará por nós, agora que nos declarou sem culpa. Agora ele nos salvará de toda a ira divina que está por vir. Ó, esse versículo 9 responde a uma pergunta. Nós vamos passar pela tribulação? Aqui é por causa de versículos como esse que nós cremos que nós não vamos passar pela tribulação, que os salvos, eles foram poupados da ira de Deus que está por vir, a ira que é contra o pecado, que é um juízo. Então essa ira que virá, ela vai acabar com o pecado, ela pretende eliminar o pecado, porque Jesus já levou os pecados, mas ainda existem pessoas que estão debaixo, que não sabem de Jesus, não aceitam Jesus, não buscam Jesus e estão debaixo de ira. E a ira de Deus não é contra as pessoas, é contra o pecado, porque o pecado é uma afronta diante de Deus, uma vez que Deus é justo e ele não aceita que algo fique afrontando ele. O pecado é desobediência, é algo contra o caráter de Deus. E aí, quando as pessoas estão em pecado, né, estão sem Jesus, elas estão debaixo de pecado, porque todos pecamos. Então, Deus vai vir, a ira de Deus vai se manifestar de lá do céu e vai acabar com o pecado. E essa ira grandiosa que está para se aproximar é o que chamamos de a grande tribulação. Jesus já veio a primeira vez, ele nasceu, cresceu, ele se entregou por nós, nós o aceitamos e agora ele foi para o céu, está sentado do lado direito de Deus, mas no tempo certo Deus vai dizer, vá buscar a sua noiva. Aí ele vem buscar a sua noiva, que é a igreja, e depois que ele tirar a igreja daqui, depois que ele tirar a noiva, o que vai restar vai ser um tempo de grande tribulação, durante 7 anos, para tratar com as pessoas que não aceitaram Jesus. Então elas vão ter 7 anos de chance, de oportunidade, porque o evangelho vai estar sendo pregado, mas a ira de Deus vai se manifestar. Mas o capítulo 8 aqui, o versículo 8 deixa claro que, e já que por seu sangue ele justificou a nós pecadores, quanto mais ele não fará por nós agora que nos declarou sem culpa. Agora ele nos salvará de toda a ira divina que está por vir. Tá vendo? Eu creio também que ele vai nos poupar da ira que está por vir, porque nós já não estamos mais debaixo da ira. Então a ira é para quem ainda não aceitou Jesus. E se, quando ainda éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos pela vida de Cristo. Então Cristo vive e pela vida de Cristo nós seremos salvos. Agora nós nos alegramos em Deus, porque, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem agora alcançamos a reconciliação. Quando o pecado entrou no mundo por meio de um homem, o pecado entrou na raça humana inteira. O pecado dele trouxe consigo morte a todos os homens, porque todos pecaram. Assim, o pecado já existia no mundo antes mesmo do advento da lei.
mas não podia ser levada em conta uma vez que a lei não fora dada. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até o tempo de Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram como Adão, quando ele desobedeceu à ordem de Deus. Na verdade, Adão era uma figura daquele que haveria de vir. Então, o que é que esses versículos estão dizendo? Que o pecado reinou no mundo quando desobedeceu, quando Adão desobedeceu, quando ele pecou. Com o pecado veio a morte. Então, a morte, entrou no mundo e todos pecaram, todos se separaram de Deus, todos pecaram. Então, o mundo estava totalmente envolto no pecado. E essa morte, ela chegou a todas as pessoas. O que é essa morte que ele está falando? A separação de Deus do homem de Deus, né? Então, toda vez que o pecado, que alguém peca, ela se separa de Deus. Aí, Natália, as criancinhas também são seres humanos, elas nasceram e elas se separam de Deus quando pecam. E quando é que uma criança peca? A gente não sabe exatamente aconteceu, porque é no espírito o desligamento. Os bebês são inocentes, eles têm intimidade com Deus, mas a partir do momento que eles pecam, eles se separam de Deus e a gente não sabe quando isso acontece. É por isso que o quanto antes a gente puder falar de Jesus, conectar as pessoas com Jesus, para quê? Para que elas possam se reconciliar. As criancinhas também? Sim, Jesus disse, não impeça as crianças de virem a mim, porque de pessoas como elas pertence ao reino de Deus. Não é que pertence a elas, é que pertence a pessoas como crianças. Então, as crianças, elas pecam e elas elas estão separadas de Deus e precisam de salvação também. Por isso, o pai, a mãe e todas as pessoas que puderem, as tias da igreja, da escola, falar sobre a salvação em Cristo Jesus para reconectar as crianças a Deus e elas serão salvas. É o que está escrito, né? A gente não sabe. Aí está dizendo que por causa do pecado de Adão, a morte entrou no mundo e foi para todas as pessoas. Aí ele diz aqui no 15, e também não há comparação entre o pecado do homem e o perdão de Deus, pois este único homem, Adão, trouxe a morte para muitos por meio do seu pecado. Porém, este outro homem, Jesus Cristo, trouxe perdão para muitos por meio da graça divina. E existe uma diferença entre a dádiva de Deus e o pecado de um homem só. Por um só pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva de Deus veio de muitos pecados e trouxe a justificação. O pecado de um único homem fez com que a morte reinasse sobre todos, porém, todos quantos receberam o presente divino da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por causa deste único homem, Jesus Cristo. Portanto, como o pecado de um único homem trouxe a condenação para todos, assim também o ato de justiça de um só homem resultou em justificação que traz vida a todas as pessoas. Portanto, assim como por meio da desobediência de um só homem muitos foram pecadores, assim por meio da obediência de um só homem muitos serão feitos justos. Então, quem foi esse único homem que pecou? Adão. Por causa dele, todos pecaram. Só que um homem, ele veio e obedeceu. E por causa da obediência desse único homem, todos que creem podem ser considerados justos também. E Jesus Cristo, em Cristo Jesus, nós temos a capacidade de reinar em vida. Receber o perdão dos pecados. Natália, mas a gente não foi salvo no Espírito só para ir para o céu? O plano de redenção do Senhor inclui o espírito, a alma e o corpo. Então é um processo, lembra que eu falei da justificação? O espírito foi salvo, isso se chama justificação. Como Deus é espírito, não é o nosso corpo que se apresenta diante de Deus, é o nosso espírito. Então Deus, ele tem contato com o nosso espírito. Nosso espírito recriado, ele reconectado com Deus em Cristo Jesus. A nossa alma, ela está sendo modificada, ela está sendo salva,
À medida que nós lemos a palavra, que nós entendemos o evangelho, nós vamos santificando os nossos pensamentos, a nossa forma de pensar. E quando a gente muda a forma de pensar, a gente vai mudando os nossos atos, os nossos hábitos, as nossas formas de viver, né? E assim a gente vai trabalhando. O nosso corpo, a gente também, através da nossa mente, nós podemos conduzir o nosso corpo em santidade. Uma vez que a gente entende que não somos mais escravos do pecado, a gente vai cada vez mais se afastando do pecado. Então a gente mantém o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E o nosso corpo será glorificado no final, quando o Senhor vier restaurar todas as coisas. Ele vai nos dar um corpo glorificado. Quer nós tenhamos morrido, e ele vai ressuscitar, e quer nós estejamos vivos, todos seremos glorificados. Os que creem, os que têm aliança com ele, serão glorificados. E aí ele diz assim: a lei foi dada a fim de que todos pudessem receber os seus pecados. Entretanto, onde o pecado surgiu em excesso, a graça foi ainda mais abundante. Primeiramente, o pecado reinou sobre todos os homens e os levou à morte, mas agora reina em seu lugar a graça de Deus pela justiça e, como resultado, a vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Tem gente que diz, Deus é amor, mas é justiça também. Como se Deus fosse vingativo, como se ele fosse realizar uma vingança, né? Tipo, Deus é amor, mas é justiça. Você vai ver a justiça de Deus. Só que a justiça de Deus nada mais é do que devolver para nós a condição de filhos que nós tínhamos antes. A justiça de Deus foi morrendo, não foi matando ninguém. Deus fez justiça morrendo. Ele morreu para nos dar a condição. Como, Natália, Deus morreu porque Jesus era Deus também. E Deus, em Jesus Cristo, ele morreu para poder dar a nós acesso àquilo que nós tanto tínhamos e havíamos perdido. Então, a justiça dele é diferente. Deus vai fazer justiça. Sim, ele vai dar a você a condição que você merecia. Quando Nicodemos disse para Jesus, Jesus, você é filho de Deus, você faz coisas maravilhosas. E ele disse, não te maravilhes, é necessário nascer de novo. E ele pensou que Jesus vinha restaurar o povo do poder dos romanos. E Jesus disse, não, lamento decepcionar você, mas eu vim restaurar a condição do homem do pecado, libertar o homem do pecado. Eu vim resolver o problema do pecado. E ele disse... E é o pecado, o problema do homem, o problema do homem são os impostos de Roma. Roma está acabando com as pessoas, cobrando ele. Ele disse, não, o pecado do homem, ou o problema do homem é o pecado, é a separação de Deus, porque todos pecaram. Então foi isso que eu vim resolver. Uma vez que eu tiro a condenação, que eu religo ele com Deus, o homem pode ter tudo que ele precisa. Tudo que nós precisamos é estar conectado novamente com Deus, porque tudo que nós quisermos e nós podemos agora resolver. Nós podemos prosperar, nós podemos andar em amor, nós podemos obedecer a Deus, nós podemos agradar a Deus, nós podemos obedecer aos pais, nós podemos conquistar uma vida nova, nós podemos mudar nossa realidade. Em Cristo Jesus, essa história de que contaram para nós, de que nós somos pobrezinhos, porque os ricos são aqueles que nos oprimem e tal, isso é mentira do diabo, que disseram para nós. Todos nós fomos colocados debaixo de Todos nós nascemos com habilidades para crescer, com a capacidade de transformar nossa vida. Não importa o modo que nascemos, não importa onde nascemos, em qual família, não importa o país, não importa. Nós temos, todo ser humano, Deus dá a capacidade de transformar sua realidade. Qual é o problema principal? É o pecado. Por que muitos não conseguem? Por causa do pecado. Mas uma vez que o Senhor Jesus tira o pecado, agora eu e você ganhamos a capacidade de mudar nossa realidade. Então todos nós em Cristo Jesus temos capacidade. Ele disse, se ele não poupou Jesus, antes o entregou por nós, quando nós ainda éramos pecadores, como ele não nos dará juntamente com ele todas as coisas de que nós precisamos? Sim, ele vai dar tudo que nós precisamos. Ele vai dar tudo aquilo que nós temos acesso, ele vai dar a salvação, ele vai nos livrar da ira, ele vai nos livrar da condenação, ele vai nos salvar. Então, nós temos paz com Deus e nós temos a esperança da restauração completa do nosso corpo e agora, nesse presente, da nossa alma, onde nós estamos renovando a nossa mente por essa palavra.
Então, o que fica forte no devocional de hoje é o quê? Que você foi reconciliado com Deus e que agora você tem paz com Deus. O que significa isso, Natália? Significa que você pode empreender um esforço para poder chegar perto de Deus, se aproximar dele, agradar a ele, perdoar, liberar perdão para as pessoas. Você pode, porque ele derramou do amor dele dentro do seu coração, dentro do coração de quem crê. Então agora você pode perdoar, você pode amar, você pode prosperar, você pode empreender, você pode ganhar dinheiro, você pode fazer muitas coisas, porque Jesus libertou você daquele que prendia. Assim como eu também tenho uma capacidade de renovar a minha mente. E uma vez renovada a minha mente, eu acredito que posso, que sou e o que tenho. E agora eu posso crescer, eu posso avançar. Porque Deus já nos libertou do pecado que nos prendia, nos libertou da condenação que não deixava a gente avançar, né? Nós tínhamos enfermidades no nosso corpo, nós tínhamos a condenação do pecado, nós tínhamos, né, a morte reinando na nossa vida, o medo de morrer, mas agora em Cristo Jesus nós somos livres de todas essas coisas, somos livres para prosperar, somos livres para crescer e para avançar em todas as áreas que nós desejarmos. Por isso, anote aquilo que o Senhor falou, aquilo que ficou evidente para você e vá aplicar na sua vida, porque eu tenho certeza que transforma